Olá, meus irmãos, paz seja com todos, Pastor Saulo de Carlos para mais um dia juntos e quero nesse Fé para os próximos dias poder conversar contigo sobre essa temática. Eu escolho lembrar, nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e aprender com o profeta Jeremias, segredos e atitudes que podemos ter nesse tempo para poder vencer e para poder aplicar no nosso dia a dia, fé para os próximos dias. Eu quero também já fazer um convite a você, para que você possa deixar aqui nos comentários seu pedido de oração. A gente vai ter um momento de orar pelo seu pedido, pelo seu propósito, e eu creio que quando nós juntamos a nossa fé diante do Senhor, nós conseguimos colocá-la em prática e receber esperança naquilo que tem por vir, tá? Eu já vou mudando o fundo musical, mas deixa eu colocar aqui só na tela aqui o nosso texto base, vai ser Lamentações, capítulo 3, do versículo 19 ao 24, e nós vamos conversar em cima disso aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e vamos juntos para aquilo que os céus estão liberando para nós nesse dia aqui. Vamos lá, deixa eu deixar ele um pouquinho maior e eu um pouquinho menor. Diz bem assim, olha só. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Verso 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. É graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, não têm fim, elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, Ele é minha porção, ou a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Vamos conversar sobre isso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse é um exercício de fé que eu quero que você participe e faça junto comigo nesse dia. Olha só, irmãos, imagine alguém que está no fundo do poço. Isso não é uma metáfora, é a pura realidade de Jeremias. Ele está olhando para uma cidade destruída. Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. Ele está vendo um povo sofrendo e um futuro incerto. É nesse cenário que ele diz uma das frases mais poderosas da Bíblia. Quero trazer à memória que pode me dar esperança. Eu olho e lembro que Paulo também, quando diz alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo alegrai-vos, ele não está numa festa, não está comemorando uma grande vitória, mas ele está numa prisão. Então, da mesma forma, Jeremias, ele também extrai o suco do meio da situação. Extrair suco é quando você espreme, aperta algo até sair. E é dessa forma que ele deixa essa declaração para nós. Soa bonito, mas não é poesia, é sobrevivência. É alguém dizendo, eu me recuso deixar a dor dar a última palavra. E hoje eu quero poder conversar contigo sobre isso e trazer 4 lições, ou 4 pontos aí que a gente possa extrair lições para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Deixa eu já passar para o próximo slide aqui e aí você acompanha comigo aí na tela. Olha só, dentro desse primeiro ponto que nós colocamos de encarar a realidade da dor, eu coloquei aí, ó, eu não preciso fingir para ter fé. E Jeremias então está reconhecendo aqui a dor, ele está descrevendo a angústia, o peso, a tristeza, e ele também termina dizendo uma esperança que nasce dessa honestidade. Você viu que nos versículos iniciais ele está reconhecendo a dor como a alma fica, ele descreve essa angústia, esse peso, mas ele também começa a trazer que vem uma esperança em meio a tudo isso. Jeremias não está escondendo o sofrimento. Antes de falar de esperança, ele está reconhecendo a dor. Isso está ensinando para nós algo libertador, que esperança verdadeira não nasce da negação da dor. Ela nasce da coragem de encararmos. E aí eu aprendo que eu não preciso fingir que tudo está bem para que eu possa ter esperança. Olha esse slide aí que diz, Deus não abençoa máscaras, mas Deus cura pessoas reais. Por que isso é libertador, pastor, para nós? Isso é libertador porque você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa sorrir quando está quebrado por dentro. Deus nunca pediu isso para nós, irmãos. A nossa fé não é um teatro. A fé é a força que aparece quando você admite que está fraco. Quando nós olhamos para essa realidade, você vai lembrar de Neemias, que servia sempre diante do seu rei e
Chegou um tempo em que era alguém sempre com um semblante feliz, alegre, ele não consegue sorrir. E é ali que o seu rei percebe, tem uma coisa de errado com ele. Nós não precisamos colocar uma máscara. O nosso Deus não é um Deus que abençoa máscaras, mas o nosso Deus é um Deus que cura pessoas reais. Foi o que nós colocamos nesse slide, eu volto para colocar ele na tela para nós. Quando eu olho para isso, eu tenho que entender e observar que a gente precisa admitir quando a gente estiver fraco. Quando nós fizermos isso, nós vamos perceber que temos um Deus que se importa. E esse Deus que se importa, pode ter certeza, esse Deus vai nos ajudar no nosso dia a dia. Olha o que eu coloco no próximo slide para nós. Eu vejo a virada da alma que ele tem. Quando ele faz exatamente o título do texto para nós, eu escolho lembrar. Ele mostra que lembrar é uma decisão. A mente naturalmente vai focar na dor e a fé vai redirecionar o foco. E eu terminei colocando aqui nesse ponto para a gente conversar de fazer um inventário da graça, que é lembrar do que Deus fez. Quando Jeremias diz assim, irmãos, quero trazer a memória, ele está dizendo, eu escolho lembrar. E ele decidiu fazer isso. Ele mostrou, por conta disso minha alma está desfalecendo. Mas o que eu quero fazer agora? Eu quero usar a minha fé. E quando eu vou usar a minha fé, eu vou tomar uma decisão. Ele está mostrando assim, naturalmente eu vou olhar para a dor. Naturalmente a minha alma está olhando para a dor. Mas a minha fé, a fé que eu tenho para os próximos dias, que vai gerar esperança em mim, eu vou redirecionar esse foco. Irmãos, entenda que essa decisão não é algo automático para você. Entenda que não vai ser algo natural para você. O natural vai ser lembrar da dor. O natural vai ser repetir mentalmente o que deu errado. Vai ser aqueles gatilhos onde você trava. Mas Jeremias está fazendo um movimento espiritual. Ele está decidindo lembrar do que traz esperança. Ele está decidindo lembrar o que é esperançoso para ele. Olha, o movimento que ele está fazendo espiritual é um movimento que hoje eu e você podemos fazer. O movimento que ele faz é um segredo para que ele tenha vitória. Qual o segredo é esse? A esperança não vem para quem está esperando sentir. A esperança vem para quem está decidindo lembrar. Se você tentar colocar sua esperança naquilo que você sente, você pode se perder porque vai demorar a sentir. Mas quando você coloca sua esperança naquilo que você lembra o que Deus fez, você vai viver uma realidade diferente. Esperança, irmãos, não é um sentimento espontâneo. Esperança é uma escolha espiritual. Jeremias diz, eu quero trazer a memória. Quando ele está falando isso é um ato voluntário, é um ato intencional. A mente naturalmente vai se fixar na dor. E a fé vai nos chamar para redirecionar esse foco. É como se Jeremias estivesse dizendo para nós, né? Eu sei o que eu estou vendo, mas eu também já sei o que Deus fez. Em tempos de crise, a nossa arma é a memória espiritual. É lembrar quem Deus é e lembrar o que Deus fez. E nesse dia, como quem traz a memória, o que traz esperança, eu quero chamar você para esse exercício de fé. Eu quero que você conte o seu testemunho para você mesmo. Eu quero que você lembre das grandes vitórias do que Deus fez na sua vida. Eu quero que você abra o livro da sua história e que você não precise contar para outros, não precise no comentário contar, mas conta para você mesmo. Lembra de quantas vitórias. Jeremias está falando, eu trago a memória, o que me traz esperança. Eu trago os dias bons, eu faço o inventário da graça, eu faço o inventário do favor do Senhor. Olha só, teve essa vitória aqui, olha só, teve esse dia de luta, mas também teve essa conquista, teve essa derrota aparente, mas olha como eu saí disso, olha como fui fortalecido. Ei, nesse dia, conta o seu testemunho para você mesmo, deixa até maior na tela para você, para que isso seja uma pregação para você. Você tem que lembrar dos testemunhos pessoais, dos livramentos, das provisões, das promessas. Lembrar dos livramentos, das portas abertas, dos momentos que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Eu quero que você possa lembrar daquilo que Deus fez para você. Quando nós olhamos, tem um salmo que diz, bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Quando o salmista está dizendo isso para nós, ele está dizendo para a alma que pode estar angustiada, não se esqueça o que Deus fez.
Não se esqueça das bênçãos do Senhor. Então, bendiga ao Senhor e que tudo que há em nós possa bendizer o Senhor. Conte para você mesmo, escreva, pontua, faça um inventário. Dessa forma, é quando você levanta tudo que Deus fez, que às vezes não está nem mais aparente, mas você olha e fala, poxa, teve isso. Poxa, teve isso. Estou lembrando, teve isso também. Quando você se lembra das vitórias passadas, você começa a gerar esperança. Essa é a chave de virada que Deus tem para você. E eu declaro que essa semana, esse dia está trazendo uma virada de chave para você, para que você possa ativar a esperança, impulsionando fé no seu dia a dia. E você vai sair vitorioso dessa e de quantas batalhas se levantar. O que mais nós temos aqui? Eu coloco o próximo para nós. Aqui, o que foi o conteúdo da memória, então, de Jeremias? Ele está dizendo assim, eu me lembro quem Deus é. As misericórdias não têm fim, elas estão se renovando a cada manhã. Ele diz, grande é a fidelidade. E você percebe aqui o que Jeremias está fazendo então? Olha só, ele não diz, as minhas forças se renovam a cada manhã. Embora depois de uma boa noite de sono, você tende a acordar descansado. Mas sabe o que ele está dizendo? As misericórdias dele é que se renovam a cada manhã. Você está percebendo que Jeremias, a esperança dele não está nele. A esperança dele não está naquilo que ele vive, naquilo que ele faz. A esperança dele está no Deus que é eterno, que está no trono, que está no controle. A esperança dele, quando ele tira de dentro dele, ele lança para Deus, ele está mostrando, isso aqui é a chave, isso aqui muda tudo. Eu posso errar, posso falhar, posso estar fraco um dia, posso estar triste um dia, posso ter erros, mas ele não. As misericórdias dele se renovam em cada manhã, são inesgotáveis. E por isso eu posso ter esperança. Porque se a esperança dependesse de nós, irmãos, ela seria uma esperança frágil. Mas como ela depende de Deus, eu quero que você saiba que essa esperança é inabalável. Então o que Jeremias aprende? Eu coloco na tela, a esperança não está no que sinto, mas a esperança está no que Deus é. Você pode dar um glória a Deus aí. A sua esperança não está no que você sente, mas a sua esperança está no que o seu Deus é. A minha esperança não está no que eu sinto, mas a minha esperança está naquilo que o meu Deus é. Quando você se lembra quem Deus é, a sua alma encontra chão. Quando você se lembra quem Deus é, esse caos que está te assolando perde força. Quando você se lembra quem Deus é, a esperança volta a respirar. Você começa a voltar a sentir os batimentos dela. Você começa a ver o gráfico se mexendo, porque você está vivo novamente. Quando tudo muda, Deus permanece o mesmo. E eu quero que você saiba que isso é suficiente para reacender a esperança. Tudo pode mudar ao seu redor, mas quando você percebe que Deus está com você, Ele não muda, Ele é imutável, e isso faz com que a sua esperança se torne inabalável. Reacende essa esperança, tenha essa esperança depositada no Senhor. Eu gosto de olhar para Jesus, quando ele vence no deserto as tentações do maligno. Ele vence, embora fosse 100% Deus, ele também é 100% homem, então ele vence como homem para que eu e você possamos aprender a vencer. Ele não espera uma revelação de Deus no dia, do Espírito Santo no dia, embora tivesse em jejum e tivesse cheio do Espírito Santo. Sabe como é que ele vence? Ele vence com aquilo que está escrito. Satanás vem tentar jogar uma isca para ele, pensando, não vai dar tempo de chegar o download, não vai dar tempo de chegar a mensagem, não vai dar tempo dele ter uma resposta. Mas Jesus já tinha a resposta. Ele diz, está escrito. Ele venceu com aquilo que estava escrito. Eu quero que você vença nesse dia com aquilo que está escrito a seu respeito. Eu quero que você lembre que você tem um Deus que te ama. Eu quero que você lembre que você tem um Deus que enviou o seu Filho como resgatador. Eu quero que você se lembre que Ele diz nas suas palavras que nada pode separar do amor dEle. Eu quero que você lembre que Ele diz na sua palavra que nós temos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Eu quero que você creia que você vai sair mais forte, vencedor da situação. Então vença com aquilo que está escrito.
E dessa forma, confiando no Senhor, você não vai ser inabalável. Você não vai ser abalado pelas situações da vida. Você vai conseguir ser mudado em meio a tudo isso, transformado em meio a tudo isso, mas jamais derrotado em meio a tudo isso. Lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, vença essa situação com aquilo que está escrito a seu respeito. Tenha a Bíblia como a sua maior aliada, como a palavra de Deus que ficou registrada na história, mas que também é revelada a cada dia de manhã, que se renova a cada manhã. Essa misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Ele é uma fonte inesgotável de misericórdia, de graça, de favor. E é dessa forma que essa palavra, que esse vídeo está chegando até você, ele está te levantando, te dando fé para os próximos dias, para você ser impulsionado, chegar no lugar onde ele tem separado para você. Não espere a próxima palavra, mas vença com aquilo que está escrito a seu respeito. Você pode dar um glória a Deus aí, eu sinto a presença de Deus no meio de nós. Eu coloco na tela novamente, a esperança não está no que eu sinto, mas a esperança está no que Deus é. E por isso eu entro no último ponto, para que nós possamos orar daqui a pouco. A esperança, irmãos, é que nos sustenta. O que nós entendemos quando Jeremias coloca o último verso que nós lemos inicialmente? Ele é minha porção, Deus é minha porção. O que ele entende? Mesmo perdendo tudo, ele encontra Deus. A esperança bíblica não é otimismo, é confiança no Deus que permanece. Deus como porção é igual à esperança inabalável. Jerusalém está destruída, ele olha e o presente não ajuda muito, então ele traz à memória o que Deus fez. Isso é profundo quando ele diz que minha porção é o Senhor. Ele está dizendo, eu posso perder tudo, mas se eu tenho Deus, eu ainda tenho tudo. Ele entende que Deus não é apenas alguém que dá as coisas, ele é o próprio tesouro. Como nós colocamos, esperança bíblica não é otimismo, não é pensamento positivo, não é essa palavra, vai dar certo, cara. Não, vai dar tudo certo. Não é dessa forma que Deus age. A esperança bíblica é, mesmo que não deu certo agora, Deus continua sendo bom, sendo fiel, sendo presente. Se eu venço com aquilo que está escrito, eu sei que essas palavras, elas são decretos na minha vida. Eu sei que todo dia tem bondade, todo dia tem misericórdia, todo dia, como o sol se renova de manhã, ele também se renova sobre minha vida. Eu aprendo que quando Deus é a nossa porção, nada pode roubar a nossa esperança. Quando Deus é a sua porção, você não desmorona. Quando Deus é a sua porção, você não vive à mercê das circunstâncias. Quando Deus é a sua porção, você descobre que a esperança não é um sentimento. A esperança é uma âncora. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que eu estou ancorado. Quando um navio vai chegar em um cais, em um porto, ele lança âncora. Pode vir ondas, pode vir vento, ele está ancorado ali. Eu quero que você faça de Deus também a sua âncora. Olha só, a esperança não está em algo que você espera sentir, mas a esperança está em alguém que você decide confiar. A esperança não está em algo que você espera sentir, mas está em alguém em quem você decide confiar. E eu digo para você, o nome da nossa esperança é Jesus. Eu quero que você declare para si mesmo, o nome da minha esperança é Jesus. Eu quero que você escreva nos comentários, o nome da minha esperança é Jesus. E isso está fazendo com que você tire o foco de você e comece a colocar o foco no Senhor. Quando nós olhamos o que a palavra diz para nós dentro disso, Hebreus 6,19 diz que temos essa esperança como âncora da alma, firme, segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Nós aprendemos então o que, irmãos? Que se a minha alma está angustiada, está com peso, é porque ela está tentando botar esperança, âncora, dentro de alguma situação, tento pegar alguma coisa no meu dia a dia para tentar ancorar. Ei, tire essa âncora daí e lance a sua âncora no Senhor Jesus. A minha esperança é Jesus. Nele eu ancoro a minha esperança. Nele eu tenho fé para os próximos dias. Eu avanço com tudo isso.
Eu creio que Deus está trazendo uma virada de chave na sua vida e talvez não seja nas coisas externas, mas a principal mudança vai começar dentro. E quando essa mudança chegar dentro, pode ter certeza, é questão de tempo para tudo ao redor ser modificado pelo Senhor. E por isso nós estamos chegando já na parte final, onde eu quero orar com você. Mas antes de fazer isso, eu quero convidar você a fazer o mesmo movimento de Jeremias. Lembrar-se do que Deus já fez. Eu quero que você saiba que a esperança nasce da memória espiritual. E eu quero que você escolha lembrar hoje. Quero concluir dessa forma, te chamando para fazer o mesmo movimento que Jeremias fez. Eu quero que você possa lembrar que a esperança nasce da memória espiritual. Eu quero que você escolha lembrar hoje. A esperança não é fuga, mas ela é força. O que Deus já fez por você, que você precisa lembrar hoje. Porque a esperança não nasce do que você perdeu, irmãos. A esperança nasce do que Deus já te mostrou. E Ele já te mostrou muita coisa. Quem sabe ao longo desses minutos do vídeo, quanta coisa Ele falou. Escolha hoje lembrar. Escolha hoje trazer a memória. Escolha hoje reacender essa esperança dentro de você. Esse movimento é que você precisa fazer. Esse movimento é que você necessita ter. Quando eu olho para isso, eu coloco o próximo slide e eu chamo você para isso. Quando eu escolho lembrar, ao lembrar eu estou renovando a minha esperança. Eu escolho lembrar. E ao lembrar, eu estou renovando a minha esperança. Muita coisa no nosso dia a dia a gente precisa esquecer. Mas tem coisas que a gente precisa lembrar. É mais fácil lembrar da dor, né? A dor você esquece. Mas lembra da vitória, que às vezes você esqueceu. Muitas pessoas ouvem muitas palavras negativas e elas ficam aqui, ó. Mas as palavras boas, parece que entra aqui e sai por aqui, às vezes sai pelo mesmo lugar. Esqueça isso. Esqueça o que se foi, não viva no passado, estou fazendo coisas novas. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço. Tem coisa que a gente tem que esquecer. Mas hoje eu estou chamando você para fazer um movimento oposto por conta de um outro lado. Eu estou chamando você para lembrar, não da dor, que era para esquecer mesmo, não do pecado, que era para lançar lá no mar do esquecimento mesmo, mas para lembrar das vitórias. Ficou muita coisa para trás aí. Você pensa que Deus vai ter que fazer algo inédito e talvez você vai lembrar que Ele já fez algo semelhante. Na Bíblia, nos testemunhos que você ouviu na igreja, nos testemunhos que você viu na internet, mas muitas vezes na sua própria vida, na sua família. Lembra disso hoje. Renova essa esperança hoje. Eu gosto de olhar para isso e lembrar aqui de pelo menos 2 exemplos, a gente ora. Paulo e Timóteo. Paulo está dizendo bem assim para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, eu torno a lembrar de que mantenha viva a esperança, ou mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo para Timóteo, ó, eu estou te lembrando, você tem que manter viva essa chama. Lembra do que foi feito, como foi feito quando a gente pôs as mãos sobre você, lembra disso. E Deus está dizendo, lembra do que eu já coloquei dentro de você, eu coloquei como promessa para que isso seja uma esperança para você. Lembra disso, coloca diante do Senhor. E lembro também daquela passagem de Elias e Eliseu, quando Elias passa a capa em cima do Eliseu, e Eliseu fala, deixa eu lá despedir dos meus pais, deixa eu lá dar um beijo neles despedidos, eu vou te seguir. Elias fala, vai e volte, lembra do que eu te fiz. Ou seja, quando você não esquece o que Deus já fez por você, você está apto a viver uma realidade nova. Timóteo, lembra do que eu fiz com você, eu impus as mãos e lancei um dom sobre você. Viva com isso, lembra disso para poder viver bem. Eliseu, pode ir lá na sua família, pode lá dar um beijo de despedida nos seus pais, mas lembra do que eu fiz em você, eu te ungi para essa próxima estação. E Deus está dizendo para alguém aqui que você precisa escolher lembrar. E quando você escolher lembrar, você vai viver
essa realidade que o céu está separando para você. Eu preciso orar junto contigo. E eu creio que Deus já entregou muito para nós. E agora nós vamos viver essa realidade dele. Hoje eu precisei gastar um tempo a mais com você. Não sei como vai ser os próximos vídeos, mas eu acredito que Deus falou muito contigo, não falou? Se quiser deixar algum comentário, mas ainda que você não comente, eu quero que você compartilhe isso com mais alguém que precisa ter a sua esperança renovada. Eu quero que você sempre curta o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações. Você que alguém te indicou esse vídeo, eu quero que você também se inscreva aí, caminhe conosco. Compartilha no grupo da igreja, no grupo da família, manda para os amigos no particular. Fala, Deus falou tanto comigo, quero que fale com você também. E eu creio que a gente vai injetar fé nos próximos dias para muita gente, principalmente para nós. Escolha lembrar. Deus vai te levar para coisas grandes que Ele tem na sua vida. Vou orar junto ao Senhor nessa hora. Entre em oração comigo aí, no nome de Jesus. Deixa eu botar uma música para oração e a gente vai junto ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu entro em oração nessa hora com cada um dos meus irmãos. Nós fazemos um movimento espiritual contigo agora. Espírito Santo de Deus, nos faça lembrar. Não lembrar da dor, não lembrar do fracasso, não lembrar da derrota, mas lembrar da vitória, Senhor. Nos faça, Deus, lembrar de tudo aquilo que o Senhor, Pai, já conquistou na cruz do Calvário por nós. Nos faça lembrar, Deus, como o apóstolo Paulo deixa em Romanos 8, olha, se Deus entregou Jesus por vocês, de graça, como também nos dará as demais coisas. E é ali que tem tanto segredo que a gente precisa lembrar nesse dia. Tanto segredo que nos faz mostrar que somos mais do que vencedores. Tantos segredos que nos faz lembrar que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem o que está atrás, nem o que está acontecendo, nem o que está adiante, nem o que está nessa vida, nem o que está embaixo da terra, nem o que está acima da terra. Senhor, nos faça lembrar de que em Ti somos mais do que vencedores. Senhor, ajude a minha irmã e meu irmão, ajude esse casal, ajude essa família, ajude esse pastor, ajude essa pastora, ajude essa pessoa a fazer esse movimento espiritual agora. Reposicionar o foco, tirar o foco de baixo, tirar o foco da dor, colocar o foco no Senhor, ancorar a esperança em Ti, porque isso vai injetar fé em nós. Eu oro ao Pai pedindo para que o Senhor nos ajude, seja conosco, nos auxilie nesse movimento espiritual. Seja esse dia um dia de vitória e graça para os Teus filhos. E que seja essa semana ou esses próximos dias de vitória e graça para os Teus filhos. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti e cremos, ó Pai, que cada pedido de oração colocado nos comentários, cada nome colocado nos comentários, que o Senhor renove, ó Pai, a Tua força sobre eles, que o Senhor renove a Tua misericórdia sobre eles e que eles possam avançar nesses próximos dias sabendo que o Senhor é imutável e que o Senhor, Pai, os entrega grande vitória nesse dia. Senhor, obrigado porque o Senhor esteve conosco nos dias bons e dias maus. Obrigado porque o Senhor está conosco nos dias bons e dias maus. E obrigado porque o Senhor nos leva, Deus, a viver a próxima fase de nossas vidas. Obrigado por essa palavra e tantas outras que o Senhor deixou na palavra para nós. Nós vamos vencer com aquilo que está escrito. E que o Senhor então nos direcione a Te encontrar todos os dias nas Escrituras, a Te encontrar todos os dias no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que possamos, ó Pai, sempre ter fé nos próximos dias. Que o Senhor, Pai, abençoe os Teus filhos e se encarregue de completar a mensagem que o Senhor liberou através desse vídeo sobre eles no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode responder aí, está ligado na terra? Certamente então está ligado nos céus. Que a bênção, a graça e o favor do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre os seus negócios, seja sobre tudo aquilo que você busca resolver nesses dias. Lembre-se, o Senhor é a sua porção. Pode perder tudo aqui, mas Ele segue imutável e Ele segue sendo a sua porção. Essa porção ninguém tira. Deus te abençoe, manda para mais alguém, compartilha. Fica na paz, em nome de Jesus.